Há momentos em que o coração não consegue mais esconder o peso que carrega. A ansiedade chega como uma correnteza interna, acelerando pensamentos, apertando o peito, tirando o ar e criando uma sensação estranha de vigilância constante. O corpo parece sempre preparado para um perigo que não existe, e ainda assim a alma sente como se algo estivesse prestes a desabar. É nesse estado de alerta contínuo que a respiração se torna curta, a mente se cansa e a esperança começa a perder cor. A pessoa tenta se acalmar, tenta organizar os pensamentos, tenta descansar, mas o silêncio interno continua tumultuado, como uma tempestade que ninguém mais vê. A ansiedade tem essa capacidade de construir dentro do ser humano um caos silencioso. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro existe uma alma implorando por um minuto de paz. E quando o coração chega a esse limite, quando o peito aperta e parece não haver saída, é exatamente aí que a presença de Maria se revela como respiro, como acolhimento, como mão estendida em direção a quem já não sabe mais o que fazer. Maria não espera que você encontre forças sozinho. Ela não exige explicações detalhadas para entrar. A mãe vê antes que você consiga dizer. Ela percebe seus medos escondidos, seus pensamentos acelerados, suas preocupações que se multiplicam sem controle. Ela olha para suas noites mal dormidas e para aquele cansaço profundo que você carrega no corpo e na alma. E quando percebe que a ansiedade está sufocando você, ela passa à frente. Não com pressa, mas com autoridade maternal. Não com barulho, mas com uma presença que reorganiza, estabiliza e acalma. Neste vídeo, eu te convido a permitir que Maria entre onde a ansiedade fez morada. Ela vai tocar sua mente, suavizar seus pensamentos, acalmar seu peito e guiar seu espírito para um lugar onde a paz não seja apenas desejada, mas sentida. A mãe vem agora desfazer o aperto, diminuir o ritmo da preocupação e trazer luz para os cantos escuros onde a ansiedade se escondeu. Este é o momento de deixar o coração descansar, porque Maria está diante de você e caminha à sua frente. E quando ela passa na frente, nada permanece do mesmo jeito. A ansiedade perde força, a alma ganha ar. E você começa a experimentar o acalmar profundo que só a mãe pode oferecer. A ansiedade como tempestade interna e o chamado da mãe que vê além do caos. A ansiedade raramente chega como um único sentimento. Ela se forma como uma tempestade que começa pequena, quase imperceptível, até que se transforma em um cenário completo de confusão interna. Há dias em que a mente insiste em correr sem direção, como se cada pensamento carregasse um peso que exige resposta imediata. Há momentos em que o coração parece adivinhar problemas que nem existem e, ainda assim, reage como se fossem reais. E à medida que essa tempestade cresce, a pessoa começa a sentir que perdeu o controle de si mesma, como se estivesse tentando navegar em mar agitado com um barco frágil demais para suportar tantas ondas de inquietação. A ansiedade não é sinal de fraqueza, é sinal de sobrecarga. É a alma dizendo que está cansada, que a mente está sobrecarregada, que o coração está tentando se defender de algo que ele não consegue nomear. E quando essa tempestade cresce, a pessoa tenta se acalmar, tenta respirar, tenta reorganizar o pensamento, mas tudo parece acontecer rápido demais. A pressão interna se torna constante e o corpo responde como se estivesse diante de uma ameaça invisível. A alma, cansada, pede socorro.
É nesse cenário que Maria aparece não como alguém que exige explicações, mas como uma mãe que vê além do caos. Ela não precisa que você descreva tudo o que sente para entender a profundidade da sua ansiedade. Ela já contempla seu interior com um olhar que atravessa confusão, tensão e medo. Ela percebe o que está oculto, aquilo que nem você consegue traduzir em palavras. Maria enxerga as raízes da sua agitação, compreende a origem das suas preocupações e sabe exatamente onde a tempestade se formou dentro de você. É impressionante como a mãe percebe aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. Ela reconhece o peso dos seus pensamentos, a exaustão dos seus sentimentos e o cansaço do seu coração. E quando vê tudo isso, não se afasta. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais, com a decisão amorosa de passar à frente de tudo o que está te desestabilizando. Maria não entra para julgar sua fraqueza, mas para ser força onde a sua já não alcança. E enquanto essa tempestade interna parece incontrolável para você, Maria vê com clareza aquilo que precisa ser acalmado. Ela entende que o que você precisa não é de respostas imediatas, mas de alguém que caminhe à frente da sua ansiedade e abra caminho para a paz. E é isso que ela faz neste momento. Ela observa sua dor, reconhece sua agitação e se coloca como mãe diante da sua tempestade, pronta para guiar você para o lugar onde seu coração conseguirá respirar novamente. Quando Maria passa na frente, a mente que corre começa a abrandar. A ansiedade cria dentro da mente um fluxo contínuo de pensamentos que parecem não ter início nem fim. Eles surgem rapidamente, se misturam, se intensificam e formam um turbilhão que ocupa cada espaço de atenção. De repente, o coração não acompanha mais o ritmo da mente e o corpo inteiro responde ao que se passa dentro dela. É como se cada pensamento dissesse que algo precisa ser resolvido agora, que não há tempo, que não há descanso possível. E quanto mais a mente acelera, mais o peito aperta. É um ciclo angustiante que parece impossível de ser quebrado. Mas há algo extraordinário que acontece quando Maria passa na frente. A presença dela não interfere apenas no coração que sofre, mas também na mente que corre. Ela sabe que a ansiedade não vive apenas no peito apertado, mas também nos pensamentos exaustos que tentam resolver tudo ao mesmo tempo. Por isso, quando ela entra, seu primeiro gesto é trazer ordem para o campo mental. A mãe alcança regiões que você tenta controlar com esforço próprio, mas que só se reorganizam plenamente quando tocadas pela graça. A presença de Maria não silencia a mente de forma brusca. Ela a acalma, como quem coloca as mãos sobre uma criança agitada e diz: "Eu estou aqui, não precisa correr." Sua voz interior atravessa o tumulto dos pensamentos e convida a alma a desacelerar. Não há exigência, não há cobrança, não há pressão. Há apenas uma suavidade que interrompe o fluxo caótico e inicia um novo ritmo. A mente, que antes parecia um mar revolto, começa a encontrar uma cadência mais leve, mais estável, mais humana. Esse abrandar não é apenas psicológico, é espiritual. Maria não conversa apenas com a superfície da sua consciência. Ela entra nos lugares internos onde seu pensamento se formou cansado, onde suas preocupações ganharam força, onde suas dúvidas se tornaram tormento. Ela percebe, com a ternura que só uma mãe tem, como cada pensamento foi moldado pelo peso das responsabilidades, pelo medo do futuro, pelas lembranças difíceis, pelas incertezas que insistem em permanecer.
E ao enxergar tudo isso, ela organiza, ilumina, suaviza. Quando Maria passa à frente, o pensamento que corria sem direção começa a encontrar descanso. A ansiedade, que se alimentava da aceleração mental, perde parte do seu domínio. E você começa a sentir que a mente, antes tão barulhenta, começa a ceder. Começa a respirar. Começa a se acalmar. É como se Maria tocasse cada ideia e dissesse: não precisa temer, eu estou aqui. Esse toque espiritual muda o ambiente interno de forma profunda. E é nesse ambiente transformado que o coração se prepara para o próximo passo. Porque agora que a mente está sendo abrandada pela presença da mãe, o corpo e a alma estão prontos para receber o toque materno que desfará o aperto que a ansiedade criou no peito. A jornada continua e Maria segue à frente. O toque materno que desfaz o aperto no peito. A ansiedade tem um modo peculiar de se manifestar no corpo. Às vezes ela começa como um pensamento inquieto, outras vezes como uma preocupação súbita, mas invariavelmente ela encontra um caminho até o peito. É ali que ela se instala, apertando como se colocasse um peso invisível sobre o coração. Muitas pessoas descrevem essa sensação como um nó, outras como uma pressão constante, outras ainda como uma falta de ar que surge sem explicação. Mas independentemente da forma que assume, a ansiedade se revela fisicamente como um aperto que parece não querer ceder. O corpo reage ao que a alma carrega, e o peito se torna o lugar onde tudo se concentra. Medo, cansaço, expectativas, aflições. E quando esse aperto chega ao auge, a pessoa sente que não consegue respirar espiritualmente. É nesse ponto que Maria se aproxima de um modo diferente. Ela não olha para esse aperto com julgamento, não interpreta como fraqueza, não trata como exagero. Uma mãe sabe que o que aperta o peito é muitas vezes aquilo que a pessoa nunca conseguiu expressar. Sabe que o corpo fala aquilo que o coração tenta esconder. Sabe que a ansiedade não é um inimigo a ser criticado, mas um pedido silencioso de cuidado. É exatamente por isso que Maria não começa falando. Ela começa tocando. Seu toque não é físico, mas é profundamente real. Ele alcança aquilo que parece impossível de alcançar. A tensão acumulada na alma. Imagine por um momento a mão de Maria se aproximando do seu peito, não com urgência, mas com a calma de quem sabe onde tocar. Ela conhece o caminho até essa dor, porque caminha com você há muito tempo, mesmo quando você não percebe. E quando sua mão repousa sobre o lugar que mais dói, algo começa a mudar. Não é uma mudança brusca, não é uma libertação instantânea, mas um movimento delicado, profundo e transformador. Maria toca não apenas a ansiedade, mas a história por trás dela. Ela toca as camadas que você acumulou ao longo dos anos, os medos que você engoliu para não preocupar ninguém, as palavras que você nunca teve coragem de dizer, o cansaço que você aprendeu a disfarçar. O toque de Maria tem uma propriedade que só o amor materno possui. Ele desfaz sem romper. Ele libera sem ferir. Ele acalma sem exigir. Ele organiza sem pressionar. E é por isso que, aos poucos, o peito que estava apertado começa a encontrar alívio. A respiração, antes curta e pesada, começa a ter-o aprofundar. A tensão que parecia permanente começa a ceder. É como se cada fibra da alma recebesse permissão para descansar. Maria sabe exatamente quanto peso retirar de cada vez. Ela não invade, mas conduz. Ela não força, mas guia. Ela não empurra, mas acolhe. A pessoa que vive a ansiedade
Muitas vezes tem vergonha desse aperto. Acha que deveria ser mais forte, que deveria suportar sozinha, que deveria reagir de modo mais rápido. Mas Maria quebra essa narrativa. Ela olha para esse peito apertado, não como algo vergonhoso, mas como um espaço sagrado que precisa ser cuidado. Ela entende o que ninguém vê. Ela compreende o que ninguém ouve. E quando coloca suas mãos espirituais sobre esse lugar de dor, ela faz algo que apenas uma mãe pode fazer. Ela abraça profundamente o que você tentou ignorar. À medida que ela toca, memórias surgem, pensamentos aparecem, sensações afloram. Mas em vez de serem esmagadoras, são recebidas com ternura. Maria não foge da sua dor. Ela permanece ali, firme, presente, constante. E você começa a perceber que não precisa mais segurar tudo sozinho. O corpo responde ao toque espiritual da mãe. Os ombros relaxam, o peito se abre, o coração encontra um espaço que antes parecia impossível. A ansiedade perde parte da sua força, porque aquilo que a alimentava, o isolamento interno, começa a se desfazer. Esse toque materno também tem o poder de reorganizar a respiração. A ansiedade rouba o ar ao fazer a mente acreditar que está em perigo o tempo todo. Mas quando Maria toca seu peito, ela devolve o ritmo natural da respiração. É como se ela dissesse ao seu corpo: confia, estou aqui. E de repente, o ar entra com mais facilidade. A respiração, antes curta, se torna mais profunda e cada inspiração se torna um ato de cura. Cada expiração se torna um ato de entrega. A pessoa começa a perceber que a ansiedade não tem a última palavra quando existe uma mãe segurando seu coração. Aos poucos, esse toque abre espaço para que a paz comece a entrar. A paz não chega como ausência de pensamentos, mas como presença de equilíbrio. Ela se instala vagarosamente, iluminando regiões internas que pareciam inacessíveis. O peito, antes apertado, começa a experimentar uma expansão suave. A alma percebe que pode descansar porque alguém passa à frente dela. É nesse movimento que Maria prepara o interior para a próxima etapa, que é a oração de entrega. Mas antes de avançar, perceba o que já mudou. A presença da mãe tocou aquilo que mais doeu. O aperto começou a ceder, a pressão começou a diminuir, a alma começou a respirar. E é exatamente nesse estado de abertura que a jornada continua. Porque agora que Maria tocou seu peito com amor e autoridade espiritual, você está pronto para entregar sua ansiedade nas mãos dela de maneira profunda. A oração que acalma, entregar a ansiedade para quem caminha à frente. Há um instante na caminhada espiritual em que a alma entende que já não pode carregar sozinha o que a sufoca. A ansiedade que aperta o peito e acelera a mente não se dissolve apenas com força de vontade. Ela precisa ser entregue, precisa ser colocada nas mãos de alguém que sabe o que fazer com aquilo que o coração não consegue mais suportar. A partir deste ponto da oração, você não luta mais sozinho. Você começa um movimento de entrega profunda, consciente e confiante nas mãos da mãe que caminha à frente de cada passo seu. É Maria quem te guia agora, quem acolhe o que estava escondido, quem assume o peso que o seu corpo e sua alma já não conseguem carregar. Antes de começar essa entrega, respire. Permita que sua respiração acompanhe o ritmo das palavras que vão ser ditas. A ansiedade aperta justamente porque tenta acelerar tudo, inclusive aquilo que deveria acontecer devagar. Mas aqui, diante de Maria, o tempo muda.
o ritmo desacelera. O coração começa a encontrar um espaço seguro. E nesse espaço nasce a oração que acalma. Você pode começar dizendo com sinceridade plena: Mãezinha, eu estou cansado. A ansiedade tem tomado meus dias e minhas noites. Minha mente corre sem parar, meu peito aperta e eu me sinto preso em pensamentos que não consigo controlar. Eu te peço com toda humildade que passes à frente de tudo o que está me tirando a paz. Vai na minha frente, mãe, e abre os caminhos que eu não consigo enxergar. Enquanto essas palavras se formam dentro de você, imagine Maria caminhando à sua frente, abrindo portas, iluminando caminhos, afastando confusões internas, dispersando preocupações que se formaram sem que você percebesse. Essa imagem espiritual não é fantasia, é um gesto de fé. É reconhecer que Maria age em regiões onde sua própria força não alcança. Continue a oração. Maria, eu te entrego agora a agitação da minha mente. Tu sabes como meus pensamentos aceleram, como crio cenários que me assustam, como imagino coisas que talvez nunca aconteçam. Eu te entrego cada pensamento que se tornou pesado demais. Eu coloco nas tuas mãos toda a inquietação que insiste em voltar, toda a preocupação que cresce dentro de mim, toda a dúvida que me paralisa. Sinta o peso se movendo. A ansiedade começa a perder espaço quando a alma decide entregar. Mas Maria não apenas recebe, ela cuida, ela transforma, ela organiza. Eu te peço, mãezinha, que acalmes meu peito. Sabe o aperto que sinto, essa pressão que não sei explicar? Coloca a tua mão sobre mim e desfaz o que está tenso. Realinha minha respiração. Traz serenidade para o meu corpo. Entra no meu coração e faz dele um lugar de paz. A presença de Maria é suave, mas firme. Ela abraça sua ansiedade sem rejeitá-la, como quem acolhe um filho que chega chorando. Ela não corrige você por sentir ansiedade. Ela te sustenta no meio dela. E é aqui que a oração se aprofunda ainda mais. Eu te entrego, mãe, o que eu não sei resolver. Entrego o que me escapa das mãos. Entrego o que me causa aflição. Entrego o que me rouba o sono. Tu és aquela que passa à frente. Tu és aquela que abre caminhos impossíveis. Tu és aquela que encontra soluções onde eu só vejo barreiras. E porque toda entrega verdadeira precisa ser selada por uma oração que une o coração da mãe e do filho, agora, com reverência interior e fé profunda, reze. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao rezar essa oração, perceba o que acontece dentro de você. Não apenas palavras foram ditas. Uma ponte foi criada entre a sua fraqueza e a força da mãe. Uma luz entrou onde antes havia escuridão. Uma reorganização começou a acontecer internamente. Sinta agora a continuidade da entrega. Maria passa na frente da minha ansiedade. Entra nos lugares onde eu me sinto confuso. Acalma as tempestades que nascem dentro de mim. Mostra-me que eu não caminho sozinho. Mostra-me que o futuro não precisa ser temido. Ensina-me a confiar no tempo de Deus e a descansar na tua presença. A ansiedade tenta fazer você acreditar que tudo depende de você. A oração te lembra que isso não é verdade. Você não precisa enfrentar seus medos sozinho. Você não precisa carregar seus pesos sozinho. Você não precisa lutar sem direção. Maria passa à frente. Ela guia, ela protege, ela organiza.
ela acalma. E enquanto você faz essa entrega, perceba que algo dentro de você já está mudando. A pressão que apertava o peito começa a ceder. A mente, antes acelerada, encontra apoio na voz da mãe. O coração, antes inquieto, encontra repouso. A ansiedade perde parte de sua força, porque agora existe uma presença que caminha na sua frente, abrindo o que estava fechado e iluminando o que estava escuro. A jornada continua. E agora que você entregou sua ansiedade nas mãos de Maria, ela te conduz ao próximo passo: permitir que sua presença reorganize tudo aquilo que a ansiedade bagunçou dentro do seu coração. A presença de Maria traz ordem onde a ansiedade criou desordem. Quando a ansiedade se instala, ela não simplesmente incomoda, ela cria desordem. Uma desordem silenciosa, invisível aos olhos dos outros, mas profundamente sentida por quem carrega o coração apertado e a mente acelerada. A ansiedade espalha pensamentos em todas as direções, distorce percepções, mistura preocupações, confunde sentimentos, altera ritmos internos e transforma o interior da pessoa em um espaço onde tudo parece fora do lugar. É como entrar em um quarto onde alguém abriu todas as gavetas, revirou a cama, espalhou objetos pelo chão e apagou as luzes. Nada parece estar no lugar. Nada parece fazer sentido. Nada parece estar sob controle. É esse caos interior que a presença de Maria começa a reorganizar. Maria não entra em sua vida apenas para oferecer consolo. Ela entra para trazer ordem. Uma ordem que não nasce de esforço próprio, mas da graça. Ela não chega exigindo que você arrume tudo, não pede que você se organize, não te pressiona com expectativas. Ela chega como uma mãe que sabe exatamente onde tocar primeiro. Ela olha para o caos da sua alma sem se assustar, sem se perder e sem julgar. Ela enxerga a origem da desordem e começa a reorganizar tudo com a mesma paciência e firmeza com que uma mãe arruma o quarto de um filho pequeno depois de um dia difícil. Imagine Maria entrando no espaço mais íntimo do seu coração. Não com passos apressados, mas com presença. Uma presença que ilumina, que acalma e que silenciosamente começa a colocar cada coisa no lugar. A luz dela expõe aquilo que estava escondido no escuro. Pensamentos que cresceram de forma desordenada. Medos que se tornaram maiores do que deveriam ser. Preocupações que nunca foram enfrentadas com clareza. Memórias que ocuparam mais espaço do que deveriam ter. Ela vê tudo. E ao ver, ela organiza. Quando Maria arruma o caos interior, ela não o faz como uma intervenção superficial. Ela não empurra o que é difícil para debaixo do tapete. Ela acolhe cada parte da sua desordem interna, porque ela sabe que a ansiedade não surgiu do nada. Ela nasceu de cargas acumuladas, de responsabilidades pesadas, de feridas antigas, de expectativas frustradas, de situações mal resolvidas. E é por isso que a mãe trabalha com profundidade. Ela toca o que está fora do lugar e o devolve ao lugar certo. A presença dela traz ordem aos pensamentos. Os pensamentos acelerados que antes corriam sem direção, agora encontram descanso. Eles deixam de se atropelar, deixam de formar tempestades, deixam de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. A mente, que antes gritava, agora sussurra. E esse sussurro é suficiente para que a alma comece a respirar. A presença dela traz ordem às emoções. Emoções que estavam embaralhadas começam a se alinhar. A tristeza se separa da confusão. A preocupação se separa do medo
a exaustão se separa da desesperança. A alma começa a compreender o que sente, porque Maria ilumina cada sensação com clareza e amor. Ela faz com que você enxergue suas emoções não como inimigas, mas como partes suas que precisam ser acolhidas. A presença dela traz ordem à respiração. Aquela respiração curta, tensa, pesada, começam a encontrar um ritmo mais lento. O corpo responde à paz que a alma recebe. O peito, antes apertado, começa a se abrir. A vida volta a entrar aos poucos, sem pressa, sem cobrança. A presença dela traz ordem até mesmo ao silêncio. A ansiedade faz do silêncio um espaço perigoso, onde pensamentos crescem e inquietações se multiplicam. Mas quando Maria está presente, o silêncio se torna abrigo, um lugar onde a alma pode descansar sem medo, onde o coração pode se recolher sem se sentir ameaçado. O silêncio se transforma em espaço sagrado. Maria faz essa reorganização não apenas para trazer alívio momentâneo, mas para construir dentro de você um ambiente em que a paz possa permanecer. Ela não está apenas apagando um incêndio emocional. Ela está reconstruindo as bases do seu interior para que você tenha uma vida espiritual estável, mesmo quando a ansiedade tentar voltar. Porque ela sabe que a ansiedade sempre tenta retornar ao lugar onde encontrou desordem. Mas se o coração estiver ordenado pela graça, ela não encontrará mais espaço. E essa ordem que Maria coloca dentro de você prepara o caminho para algo ainda mais profundo. Quando a alma encontra ordem, ela encontra também esperança. A esperança, que antes estava escondida debaixo das camadas de ansiedade, começa a aparecer. Ela se torna perceptível, se torna possível, se torna real. E é exatamente essa esperança que Maria vai despertar no próximo passo desta oração. Porque agora que ela colocou ordem onde havia caos, seu coração está pronto para receber a paz que não depende das circunstâncias, mas da presença da Mãe que te guarda. Quando o coração se acalma, a esperança retorna, a paz que só Maria pode gerar. Há um momento em que, depois de tanto tumulto emocional e mental, a alma começa a perceber que algo foi reposicionado dentro dela. Não é um milagre que chega como clarão repentino, mas como um amanhecer que vai iluminando o horizonte pouco a pouco. A paz não invade, ela se revela. E quando Maria permanece ao lado do coração que sofreu com a ansiedade, essa revelação se torna inevitável. O coração, antes apertado e inquieto, começa a sentir algo novo, a possibilidade da esperança. Não uma esperança ilusória, mas a esperança que nasce quando a alma encontra repouso na presença da Mãe que acalma, organiza e restaura. A esperança volta quando a paz volta. E essa paz não é uma simples ausência de problemas, mas um estado interior em que o coração não reage mais como se estivesse em perigo. Maria não retira todas as dificuldades, mas retira o desespero que elas provocavam. Ela não elimina todos os pensamentos, mas silencia o caos que eles criavam. Ela não apaga sua história, mas cura o impacto que ela teve sobre sua alma. E quando essa cura acontece, a esperança se levanta como um sinal de que o interior começou a respirar novamente. A paz que Maria gera não é superficial, porque não nasce de circunstâncias, nasce da graça. Ela traz a paz que Jesus prometeu quando disse em João, capítulo 14, verso 27, que não nos dá a paz como o mundo dá. A paz do mundo depende do que acontece fora. A paz de Deus, que Maria nos ajuda a encontrar, depende do que acontece dentro.
É a paz que permanece mesmo quando o exterior continua incerto. É a paz que respira mesmo quando a ansiedade tenta voltar. É a paz que sustenta quando o cansaço emocional tenta assumir o controle novamente. Quando Maria cuida do coração, a esperança se torna possível, porque ela devolve ao interior aquilo que a ansiedade havia roubado. A ansiedade esgota, a esperança renova, a ansiedade pressiona, a esperança expande, a ansiedade fecha, a esperança abre. São movimentos espirituais completamente diferentes e Maria sabe conduzir o coração dessa transição com a suavidade de quem entende cada detalhe da alma humana. A esperança que retorna não é apenas sentimento, é direção. Ela faz você olhar para o amanhã de forma diferente. Quando a ansiedade estava no controle, cada futuro parecia ameaçador e cada possibilidade parecia um risco. O amanhã carregava peso. Mas quando Maria entra e a paz começa a se instalar, o amanhã deixa de assustar. Ele passa a ser visto como espaço de ação de Deus, não como lugar de perigos imaginados. A esperança devolve a capacidade de acreditar que o futuro pode ser bom, não porque tudo será perfeito, mas porque você não estará sozinho. A esperança retorna também porque, pela primeira vez em muito tempo, o coração percebe que pode descansar. O descanso interior não é preguiça, não é fuga, não é desistência, é confiança. É o gesto espiritual de colocar nas mãos de Deus aquilo que antes você tentava controlar. Maria ensina esse descanso não com palavras, mas com presença. Ela fica ao seu lado, ela sustenta seu coração, ela mantém sua alma firme. E essa estabilidade permite que a esperança encontre solo fértil para crescer. É nesse estado de paz que a ansiedade começa a perder espaço. Ela não desaparece para sempre, porque é parte da fragilidade humana, mas perde a força paralisante, perde o direito de dominar, perde o controle que exercia sobre os pensamentos e as emoções. E quando ela tenta voltar, o coração já não responde como antes, porque agora ele reconhece a presença da mãe. Ele reconhece o toque da graça. Ele reconhece que já encontrou um lugar de repouso em Maria. A paz que Maria gera também reorganiza o olhar. A pessoa começa a ver sua vida, sua história, suas emoções e até suas imperfeições com mais misericórdia. O julgamento com relação a si mesmo diminui. A rigidez emocional se suaviza. A alma deixa de se agredir internamente. Esse movimento de misericórdia interior é também um fruto da esperança. A paz abre espaço para que você enxergue que há beleza na sua caminhada, mesmo com todas as dores. Maria lembra ao coração que Deus nunca abandona, mesmo nos momentos mais frágeis. Essa lembrança cura, e com essa cura nasce algo ainda mais profundo: a capacidade de confiar. A ansiedade nasce justamente da falta de confiança. Confiança em si, confiança na vida, confiança nos outros, confiança em Deus. Mas quando Maria permanece, ela devolve um tipo de confiança que é mais forte do que o medo. Uma confiança construída não na lógica das circunstâncias, mas na certeza da presença. É a confiança de saber que a mãe caminha ao seu lado, que ela passa à frente das situações difíceis, que ela intercede, protege e orienta. A esperança que retorna transforma o coração. Ela reorganiza prioridades. Ela renova forças. Ela ensina a respirar outra vez. E, acima de tudo, ela prepara o interior para o último passo desta jornada espiritual. Porque agora que o coração encontrou
paz e esperança, é hora de selar tudo isso em uma entrega profunda. A ansiedade não terá mais espaço se o coração for consagrado. E é isso que virá a seguir: o selo final que protege, fortalece e estabiliza o que Maria restaurou dentro de você. Selo final: consagrar a ansiedade ao coração de Maria para não voltar ao estado de apressamento interior. Depois de tudo o que foi vivido nesta jornada, o toque que acalmou, a entrega que libertou, a ordem que reorganizou e a esperança que renasceu, chega agora o momento mais profundo de todos. O momento de selar. Selar a paz recém-encontrada. Selar a esperança que voltou a respirar. Selar o coração que antes estava apertado e agora começa a se expandir. Este é o instante em que você entrega não apenas a ansiedade que sentiu hoje, mas a tendência interna de voltar ao estado de apressamento que tantos anos marcou o seu interior. Aqui, a consagração se torna proteção. Aqui, a entrega se torna aliança. Aqui, a relação com Maria deixa de ser súplica apenas e se torna compromisso espiritual. Consagrar-se significa colocar algo ou alguém sob cuidado permanente de Deus através da mãe. É dizer, eu não quero mais caminhar sozinho. Eu quero caminhar debaixo do teu manto. É reconhecer que sua força humana, por mais nobre que seja, não consegue sustentar tudo. A ansiedade nasce justamente da sensação de que tudo depende de você. A consagração é o gesto que rompe essa mentira. É o ato espiritual que devolve você ao lugar de filho, não de quem carrega o universo nas costas, mas de quem confia completamente no cuidado da mãe. Antes de pronunciar esta consagração, respire. Sinta como o seu coração já está diferente. Talvez ainda não esteja plenamente leve, mas já não está como antes. A presença de Maria tocou sua mente, seu corpo, seu peito e suas emoções. Agora ela quer tocar a sua liberdade interior. E isso só acontece quando você decide, de maneira consciente, entregar sua ansiedade ao coração dela. Não por medo, mas por confiança. Não por desespero, mas por maturidade espiritual. Você pode começar dizendo de dentro da sua alma: Mãezinha, agora que minha ansiedade começou a se acalmar em tua presença, eu te entrego aquilo que ainda me resta. Eu consagro a ti não apenas o que senti hoje, mas toda a tendência que tenho de me desesperar, acelerar, me sobrecarregar ou tentar controlar o que está fora do meu alcance. Eu consagro minha ansiedade ao teu coração para que ela não encontre mais espaço dentro de mim. Enquanto essas palavras se formam, imagine Maria estendendo seu manto sobre você. Não apenas te cobrindo, mas marcando espiritualmente o território do seu coração. A consagração é um selo. É o gesto que impede a ansiedade de reconstruir morada na sua alma. Quando Maria cobre você com seu manto, tudo o que é confuso perde força. Tudo o que é pesado encontra descanso. Tudo o que é ameaçador perde a capacidade de te paralisar. Continue a oração de consagração. Maria, toma minha mente e guarda meus pensamentos. Quando a ansiedade quiser acelerar, traz de volta o ritmo da paz. Quando eu começar a imaginar cenários que me assustam, lembra-me de que tu caminhas à frente. Quando o medo quiser entrar, fecha as portas com tua presença. Agora consagre também suas emoções. Eu te consagro minhas emoções, mãe. Aquilo que sinto e não compreendo, aquilo que dói e eu não sei explicar, aquilo que me cansa e eu não sei pedir ajuda.
coloca ordem onde houver confusão. Coloca calma onde houver tempestade. Ensina-me a sentir com equilíbrio, a responder com serenidade e a me proteger com amor. Consagre também seu corpo, porque a ansiedade também se manifesta fisicamente. Eu te entrego meu peito, mãe, para que nunca mais volte a se fechar como antes. Guarda minha respiração, guarda meus músculos cansados, guarda meu corpo do peso que vem das preocupações exageradas. Que cada parte de mim seja consagrada à tua paz. Agora consagre o seu futuro. Eu te consagro meus dias, mãezinha. O que eu espero, o que eu temo, o que ainda não entendo. Eu te entrego o amanhã para que eu não viva como se precisasse controlar tudo. Ensina-me a confiar no ritmo de Deus e a descansar no teu cuidado. Caminha à frente dos meus passos, das minhas decisões, dos meus desafios. A consagração continua, agora com confiança mais profunda. Maria, toma meu coração como teu. Sela-o com tua presença. Não permitas que a ansiedade volte a dominar como antes. Que teu coração imaculado seja meu abrigo nos momentos de aflição, meu descanso nos momentos de cansaço e minha luz nos momentos de confusão. Eu me coloco inteiramente sob teu cuidado. E enquanto você diz essas palavras, algo acontece. Não é apenas você falando, é Maria recebendo. Ela não rejeita nada do que você entrega. Ela acolhe, absorve, transforma, protege. O que era peso, ela trata como pedido. O que era aflição, ela trata como confiança. O que era ansiedade, ela trata como oportunidade de criar dentro de você um território novo de paz. Agora, para selar de vez esta consagração, diga: Mãezinha, eu me consagro ao teu coração para que nunca mais volte ao estado de apressamento interior que me machucou por tanto tempo. Eu declaro que minha ansiedade está entregue a ti e que teu amor seja meu descanso permanente. Respire. Sinta. Esse é o selo final. A partir deste momento, Maria carrega o que você não consegue mais carregar. Ela vigia as portas do seu coração. Ela protege sua mente. Ela te lembra de respirar. Ela caminha à frente. E quando a ansiedade tentar voltar, ela não encontrará mais o mesmo espaço. Você está consagrado. Você está guardado. Você está sob o manto da mãe que nunca abandona.